Bom dia, boa tarde, boa noite, né, pessoas? E aí, Carlinha, tudo bem? Ó, vou contar aqui, ó. Eu fico fazendo caras e bocas, a Daiane falou: a hora que você começar a fazer isso, eu vou gravar. Quer pegar no fraga, fragante. Aquela vou contar também. A gente entrou sem nem saber sobre o que ia falar, e uma não sabe, a outra não sabe. E Já aí, levamos bronca. e aí justamente por isso veio o tema, né, Carla? A Então, importância de ter um objetivo claro na nossa vida, que eu acho muito importante. Tá vendo? Às vezes o improviso deixa a gente com uns temão aí. e aí isso acaba sendo um tema amplo, né? Porque, por exemplo, se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve, né? Exatamente. Então, às vezes, aí a gente consegue dar vários exemplos, né? Mas assim, como eu tô indo na academia, a academia ela acaba sendo um exemplo que dá para falar de várias coisas, né? E isso também, às vezes, quando eu comecei na academia também, eu achei que eu ia chegar lá já ia sair sarada, mas não é assim, né? A gente tem que ir na dor, na chuva, no sol, para a gente ver um objetivo, né? E entra um pouquinho aí dentro desse tema também, né? De ter um objetivo claro. O ter objetivo claro não quer dizer que vai ser fácil, né? Quer dizer que você vai levantar todo dia e fazer, independente de como você esteja, porque você tem um objetivo, né? Ah, eu tô cansada, vai cansada mesmo, né? Ah, hoje eu não tô com vontade, eu tô com preguiça, vai com preguiça mesmo, porque você tem um objetivo, né? Você tem um ponto aonde você quer atingir. E aí, enquanto você não atinge esse ponto, você não pode parar, independente do que aconteça. Você pode até mudar o percurso, você pode até mudar a rota, né? Mas você não pode parar. Exatamente. Às vezes, isso que você falou é verdade, né? Às vezes a gente tá. Teve um dia que eu até postei, eu com a minha amiga, a gente vai na academia, assim, cansada, arrebentada, assim, com sono. Às vezes a gente também tá dilacerada por dentro por causa de N coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? No nosso cotidiano. Mas é exatamente isso que a Day falou, né? A gente tem um objetivo, né? A gente vai ali, é academia, mas eu acho que é mais uma terapia mesmo, né? Vai ali bater o cartãozinho de segunda a sexta na terapia. Por quê? Porque tem um objetivo, né? Não que tenha que ser difícil, não é isso, né? Mas às vezes a constância e a disciplina do ato de fazer todos os dias é que vai fazer a diferença no final das contas, né? É isso. Só que a constância e a disciplina só vem quando você tem a clareza do que você quer, né? A clareza do que você quer alcançar. Porque se cada dia você quer uma coisa diferente, né? Ou se você quer milhares de coisas ao mesmo tempo, fica difícil você ter disciplina e constância, né? Porque eu não sei no que ter constância, eu não sei no que ter disciplina, e aí a gente acaba ficando confuso. Então, a disciplina e a constância é essencial, né? Que te mostra que você pode chegar no seu objetivo independente do que aconteça, né? Na sua vida durante o percurso. E quanto mais você está focado, mais você está disciplinado, mais fácil fica, porque você começa a enxergar as soluções também com mais clareza, porque você tem um objetivo claro. Agora, quando a gente tem milhares de objetivos ao mesmo tempo, fica mais difícil ter essa disciplina. E não é não ter vários projetos, não é isso. É priorizar esses projetos. É priorizar o que você vai fazer, né? O que eu vou fazer a curto prazo? Qual é o meu objetivo para chegar a algum lugar a curto prazo? Cheguei nele, tá, e aí? Qual é o objetivo a médio prazo? Você estabelece, né, o objetivo a curto, a médio, a longo prazo e vai passo a passo, um a um. É mais fácil para você se disciplinar, né? Porque se eu tenho o objetivo, vou chegar a Roma, mas eu não faço, não tenho nada que eu faço a curto prazo, nada que eu faço a médio prazo, como que eu vou chegar a Roma? Sonhando que eu vou chegar a Roma um dia. Mas eu não levantei preço de passagem, eu não levantei hospedagem, eu não levantei quanto de dinheiro tem que ter para entrar no país, eu não levantei passaporte. Isso tudo é a curto prazo. São levantamentos, são informações que eu tenho que fazer para sair do lugar.
né? E aí, com disciplina cada dia, você vai buscando uma informação e vai se estruturando. Beleza, eu tenho tudo que eu preciso, eu sei de tudo que eu preciso para ir até ali. Então, qual é o primeiro passo para fazer? O que que eu vou fazer a médio prazo? Ir na Receita Federal e tirar o passaporte? Abrir uma conta e colocar o dinheiro ali quinzenalmente, semanalmente, para chegar ao X que eu tenho aqui? E aí, o longo prazo é chegar em efetivo a Roma. Então, é isso. Eu coloquei isso porque é bem um chavãozinho, né? O pessoal fala quem tem boca vai a Roma, mas não é bem assim, né? É paia, né? Mas tá bom. Deixa eu lá, mas é ter esses objetivos claros. Porque se eu só tenho sonhos, mas eles não são claros, eles não são planejados, eles não são estruturados, fica difícil esse sonho sair do lugar. Por mais que o universo te traga, né, todas as ferramentas para que você tire ele do lugar, se você só está no sonho, você não vai enxergar essas ferramentas. Você não vai enxergar essas possibilidades, porque você não tem um planejamento, né? Você não tem uma meta, um objetivo. Eu tô anotando aqui bastante coisa do que você tá falando, né? Terrinha, né? E mas isso que você falou, né, Dai? O que que você quer, o que que você deseja, o que que você almeja em curto prazo, né? Eu já fiz alguns cursos que ela falou assim da importância de você escrever, né? Você escrever, você pegar um caderno, você colocar lá como você está hoje, aonde você deseja chegar daqui a tantos meses, da onde você deseja chegar a um médio prazo daqui a tantos anos, um longo prazo daqui a 10 anos, né? É você escrever, é você colocar no papel, é você. Não é só isso também, lógico, né? É você fazer as coisas acontecerem, né? Às vezes você pode estar ali cansado e você vai devagarzinho subindo um degrauzinho. Às vezes, depois, de repente, você vai dar um saltão, sobe 2, 3 degraus de uma vez. Às vezes você vai recuar, vai voltar um, dois para trás, depois você vai pegar mais força para seguir em frente, né? Mas dar o primeiro passo pode dar medo, mas vai com medo mesmo. Vai ter aquele dia que você vai acordar, vai falar assim: para que que eu estou fazendo isso? Não estou saindo do lugar, não quero mais. Nesse dia, entra, tira esse momento para entrar em você e ver se isso realmente é o que você quer, né? Se esse seu sonho, se esse seu projeto, esse seu objetivo, se ele aquece seu coração, se ele te faz, quando você se vê nele, quando você se imagina conquistando, se aquece. Se aquecer, levanta mesmo toda essa chateação, com todo esse peso que está naquele dia e faça. Só faz o que você tem que fazer. Como alguns dizem, vai na força do ódio mesmo. E vai, e deixa aí. Porque se naquele dia você desistir, você está abrindo mão, muitas vezes, já lá na frente, te traria como é que a gente pode, como é que eu posso dizer? Fugiu a palavra. Uma explosão de alegria, uma explosão de satisfação, uma explosão de confiança, né? Até de orgulho, né? Aquele orgulho de si mesmo, poxa, eu consegui. Né? E aí, se você desistir, qual é a sensação que você vai ter? Sou um fracasso, não dou conta, tudo que eu começo eu não termino. E aí você vai criando crenças, e aí tudo que você começar, realmente você não vai terminar. E aí você realmente vai ser um fracasso. E é assim que a gente começa a lutar contra essas crenças. É levantando e fazendo, independente do dia, independente do sentimento. Vou fazer. Certo ou errado, eu só vou descobrir depois que eu fizer. E se tiver errado, eu volto com certo. E isso que você acabou de falar, acho que nem deu tempo de você ver, mas eu acabei, um pouco antes da gente entrar aqui na gravação, né? Eu coloquei lá nos meus stories eu não sei como aquele moço chama, mas eu sei que ele é bem conhecido.
E ele falou: você pode até pensar em desistir, mas você não desiste, cara. E ele falando assim, naquele fervor, eu achei muito interessante, né? Porque às vezes você pensar em desistir, você tá cansado, estafado, assim, com tudo assim. É igual você falou outro dia, Dai, é aquela última gotinha que vai transbordar, né? Às vezes você pensa em desistir, mas se permita descansar, né? Às vezes a gente tem o hábito, a gente quer tanto chegar no objetivo, tanto chegar no objetivo, que às vezes a gente não dorme, a gente vai, acorda cedo, dorme tarde, e o corpo chega uma hora que, por mais que ele aguente, ele vai pedir um descanso, né? Então, se der a oportunidade de descansar, né? Eu já atendi pessoas, já conversei com pessoas que falaram assim: nossa, olha o que está acontecendo na minha vida. Eu nunca passei por essa situação antes. E eu me lembro claramente de uma pessoa, eu falei exatamente isso. Você às vezes está dando um passo para trás para você pegar um fôlego, né? Para você pegar um impulso e ir para frente e já dar um salto, né? E às vezes é muito interessante a gente prestar atenção em cada situação que a gente vai vivendo, né? Em cada situação que a vida vai apresentando pra gente, em como a gente vai lidando ali com os percursos do dia a dia, vamos colocar assim. É verdade, cara. E assim, o descansar é muito importante. Você falou isso, e eu realmente não vi seus stories ainda, não deu tempo mesmo, né? Mas nada é por acaso, tudo é por sintonia, então. Mas o descansar é engraçado porque eu ando querendo, né, abraçar o mundo com as pernas, né? E eu acho que veio bem a calhar o tema, inclusive para mim, porque esses dias eu estou me dando esse direito, né, de dormir. Ah, não, eu vou dormir, eu preciso descansar, eu preciso ter força para continuar. Isso não é desistir, né? Isso não é não fazer. Isso é respeitar o seu tempo, né? Respeitar aquele momento que realmente precisa descansar. Isso, mas não deixar isso virar uma preguiça. É diferente o descanso da preguiça, né? Ontem, por exemplo, eu passei o dia no hospital e tal. Cheguei em casa extremamente cansada. E aí, Fernando, eu vou tirar um cochilo. E aí eu tinha me proposto a participar de um círculo da vida, né, de uma colega, e deu aquela preguiça mesmo. Falei, não vou. Falei, não, eu vou. Eu vou, porque era uma coisa que eu tinha me proposto, né? E eu levantei e fui. Porque era algo que eu queria fazer e que para mim me ajuda a pensar melhor, me ajuda a elaborar melhor, me mostra outros caminhos. Veio até o tema da organização, né? Que eu já estava falando com você sobre isso, né? Dessa necessidade de eu aprender a me organizar. Então, assim, ainda o tema veio certinho a calhar no meu momento e eu poderia ter deixado de fazer por preguiça, né? E aí, muitas vezes, quando eu falo, a gente tem que se respeitar, respeitar o que sente, é tudo o que sente. Porque o dia que eu não quero ir, porque eu não estou me sentindo bem ou não estou confortável em ir, ok, eu tenho que ser sincero e falar, Carlinha, hoje eu não estou confortável, né? Não estou legal, não vou. Mas o dia que eu não quero ir por preguiça, eu tenho que me obrigar a ir, porque eu quero ir. Mas a minha preguiça está me deixando impotente. E aí eu acabo não fazendo o que eu tenho que fazer. E isso também é se respeitar e aprender a se olhar. Se olhar e manter no foco. Você se olha, você vê que seu problema não é cansaço, é preguiça. Então você levanta e vai fazer o que você tem que fazer. Porque o foco a sua necessidade. Você tem que focar no que você quer. E para focar, você tem que muitas vezes deixar a preguiça para trás. Parar de pôr o despertador uns 10 minutinhos. Mas essa do despertador eu tenho uma dica assim infalível. Antigamente o celular ficava do meu ladinho, aí daí era mais fácil para fazer assim, né? Agora eu ponho ele longe, tipo, eu tenho que levantar para desligar o bichinho, entendeu? Então não tem saída. Então, eu Mas preciso que alguém me acorde, porque eu não acordo com o celular. Pode morrer gritando, cai dilúvio, raio.
a casa, se não tiver alguém que chegue e fale acorde, eu não acordo. Eu acordo só com voz, não precisa gritar, não precisa me chacoalhar, nada, né? Só me chamar, daí tá na hora, eu acordo. Mas, menina, o despertador é um negócio que meu cérebro não respeita ele, não. É isso, vou dormir. Doido, né? O meu, eu já tô acordando antes dele despertar, já tô perigosa. Eita, mas o corpo vai acostumando, né? Quando a gente tem um foco, uma disciplina, uma constância, o nosso corpo acostuma. É difícil perder a hora, né? Porque você tem um compromisso naquele momento, você está acostumado com aquele compromisso, com aquela rotina, né? E com a disciplina que você colocou na sua vida. Então, realmente, nosso corpo ele vai acordar. Então, não sei que aconteça alguma coisa muito fora do comum, né? No dia anterior, alguma coisa assim que tenha deixado a gente extremamente cansado, aí é perigoso a gente perder a hora, mas dificilmente a gente perde a hora quando entra numa disciplina, né? Entra num hábito, quando a gente cria o hábito de fazer, né? De agir. E eu acho que a palavra correta hoje é essa, né, Carlinha? É o agir, né? É o fazer, porque tem tanta gente com tanta coisa na cabeça, né? Tem tanta gente com tanto projeto, tem tanta gente com tantos sonhos, com tantas vontades, e que ficam só no mental, né? Fica só ali no sonho, na visualização. É legal, gente, visualizar é importantíssimo, mas tem que fazer, tem que ter ação, né? Se a gente não tiver ação, as coisas ficam mais complicadas. É, e tem uma coisa assim que eu sinto te falar, né, para você que está aí nos assistindo, que se você não fizer a sua parte, ninguém vai fazer. É, por mais que você tenha todas as ferramentas, por mais que você tenha tudo o que você precisa ao seu redor, se você não fizer a sua parte, nada vai acontecer na sua vida. E é bem isso. Não tem como acontecer, né? Porque é a sua vida, Não. né? E a sua vida é seu, né? Sua responsabilidade, não é minha, não é da Carla, não é de mais ninguém, né? Cada um é responsável pela sua vida, né? Pelos seus projetos. O universo está aí, né? Para trazer para você tudo o que você precisa para dar certo, né? Tudo o que precisa para você materializar o que você veio materializar. Mas se você não fizer a sua parte, ele não tem como fazer, né? O universo não tem como te entregar se você não fizer a sua parte. A ferramenta está ali. É esticar a mão, pegar o martelo e bater na parede, né? Aí você ficar esperando o martelo e a parede se bater sozinho, não vai funcionar, não vai resolver, não vou fazer. Exatamente. E precisa ter. E acho que uma coisa assim, né, que talvez faça sentido, né? Às vezes, por exemplo, a pessoa quer uma coisa, ela tá ali batalhando, mas às vezes ela não tá disposta a pagar o preço, né? Porque na vida tudo tem um preço. Eu não tô falando de coisas em dinheiro, não é isso que eu tô falando, né? Mas que nem, por exemplo, às vezes pra gente estar gravando aqui nesse horário hoje, a gente abriu mão de fazer algumas coisas. Então a gente pagou um preço para estar aqui. Não é um preço pago em dinheiro, né? Então, às vezes, para você ter constância em fazer algo e ter disciplina em fazer algo, você vai pagar o preço. Não sei se é o cansaço, eu não sei se naquele momento você vai estar com alguma coisa dentro de você que você está tão triste que você não queria, mas você vai estar lá. Então, algum preço você vai pagar. E aí, você está disposto a pagar o seu preço que você tem que pagar para ter o que você deseja? Ou será que você vai continuar colocando a culpa no outro? Ai, porque o outro isso, porque o outro aquilo, contando essa conversinha, nessa história fiada, É né? Que bem isso. muitos vão se vitimizando, vão contando essa história, ah, eu não faço isso por causa disso. Que nem, por exemplo, da academia. Outro dia eu vi um story de uma pessoa que eu sigo há anos, e ela falou assim, gente, ai, tem gente que faz, ai, quer começar a ir na academia, mas tem que ter um personal, tem que ter uma roupa de marca, tem que ter um não sei o quê, tem que ir na melhor academia, tem que não sei o que lá. Cara, né? Faz o que você tem com as possibilidades que você tem nesse momento. Ah, nesse momento eu não tenho dinheiro para ir para academia. Ok, o que que você pode fazer? Você pode pôr um YouTube e fazer igual o professor faz? Pode fazer uma caminhada, né? Cada um faz o seu jeito. Às vezes a pessoa quer olhar o que a outra pessoa faz e fazer igual no mesmo horário, com a mesma roupa e não sei o quê, blá blá blá.
Só que para aquela pessoa fazer aquilo daquela forma, ela pagou um preço, que às vezes a outra pessoa não está disposta a pagar, né? Com certeza, né? Com certeza. Tudo tem um preço, né? E aí falar, ai, não, mas nem tudo. Tá bom, vamos lá. Você trabalha registrado. Você tem que sair de casa, ir para o trabalho. E o que que fica para trás? A sua casa fica para trás, a sua família fica para trás. Você passa normalmente 12 horas fora de casa sem ter a sua família. Aí você chega cansada, mal-humorada, emburrada, continua longe da sua família. Quem tá todo mundo pagando um preço para você poder trabalhar e sustentar a casa, tá todo mundo pagando um preço. Então, para tudo na vida você paga um preço, né? Porque a gente entra numa rotina e nós não vemos o quanto nós pagamos o preço por estar nessa rotina, inclusive na rotina ruim, entendeu? Inclusive na rotina da procrastinação. Você está pagando um preço, porque o tempo que você está perdendo, passando o dia inteiro no sofá assistindo jornal, sem fazer nada da sua vida, sem fazer nada por você, é a sua vida que está se esvaindo ali. E é você que está se entristecendo, é você que está se diminuindo. É um preço que você está pagando. Então, por que não pagar um preço por algo que vai te trazer coisas boas? Não estou nem falando de dinheiro. Não estou nem falando que você, para mudar de emprego, não é nada disso. É algo que você sinta de fazer, que te faça bem. Só faça, pague o preço. Né? Eu podia, nesse momento, estar com meu filho, né? Mas eu quero estar aqui. Eu quero estar aqui. E ele sabe disso. Então, ele respeita o meu querer, ele respeita os meus objetivos, ele respeita as minhas metas e ele entende. Porque tudo tem que ser conversado. E aqui também é conversado. Tudo. Eu faço isso, por isso. Tá bom, mãe. Então, você não precisa ser doído, não precisa ser penoso. Porque quando você entende o porquê você está fazendo, qual é o seu objetivo, qual você tem claro o que você quer, não é penoso, é um preço que você paga sorrindo. Sabe aquela comida que você gosta, que você ama comer, que você não quer saber o valor quando você vai lá e paga e come? É a mesma coisa. É a mesma coisa. A diferença é que a comida que você ama comer, paga e come é aquele prazer momentâneo. O seu objetivo é um prazer a maior, um prazo maior, né? E é uma conquista que vai reverberar muitas vezes na sua vida a longo prazo. Mesmo depois de conquistar, ela vai continuar te trazendo prazer, ela vai continuar te fazendo bem. Mas você vai continuar pagando preços. Tudo na vida a gente paga um preço, gente, o tempo todo. O tempo todo. Cada escolha que a gente faz, a gente deixa de fazer outra. Se eu escolho ir, eu estou deixando de ficar. Se eu escolho ficar, eu estou deixando de ir. Eu estou pagando um preço. Então a gente sempre está pagando um preço. Isso não pode ser visto como um empecilho, muito menos como um desculpa, né? Seja honesto. Como a cara deu o exemplo da academia, eu detesto exercício físico. Odeio. Entendeu? Ah, não vai por quê? Porque eu não gosto. Entendeu? Estou preparando a minha mente para um dia para realmente ir, por quê? Porque eu quero comer. Então, para comer, eu quero malhar. Não quero malhar porque eu gosto de malhar, eu quero malhar porque eu gosto de comer. Ué, mas seja honesto com você mesmo. Entendeu? Não vai para academia porque o amigo vai e acha legal. Vai para academia porque você quer ir, por algum motivo, independente do motivo, nem que seja comer. Com certeza. Faça por você. Entendeu? Eu não vou para academia, mas eu diminui muito o açúcar da minha vida. Estava me fazendo mal. Eu gosto de diminuir açúcar? Odeio. Amo fazer pão. Bom. Entendeu? Não, eu amo fazer, não é só comer. Eu amo fazer pão. Ah, Amo não, eu só gosto fazer de comer. bolo. Amo fazer bolo. Ai, pena que você mora longe, né, Dai? Para de falar de Entendeu? comida. Agora eu tô aprendendo a fazer com o quê? Com açúcar mascavo, bem pouquinho, né?
com aveia, com banana, com uva passa, reaprender. Né? Achei um pão integral, uma delícia, que não contém açúcar, que é feito aqui no estado. Então, além de integral, ele não tem açúcar. E aí você vai mudando hábitos. Aí eu descobri que existe chocolate sem açúcar. Achei até panetone no Natal sem açúcar. Coisa que eu nunca tinha visto, meu cérebro nunca tinha visto. Porque não era o meu foco. Então, quando você coloca o foco, as coisas aparecem na sua vida. Entendeu? Eu trouxe isso para vocês entenderem que foi eu pôr o foco. Eu quero tirar o açúcar. Quando eu falei para o meu organismo, eu quero tirar o açúcar, os meus olhos começaram a enxergar coisas sem açúcar. Entendeu? E não enxergar coisas das mais caras, entendeu? Até coisas que é acessível para todo mundo. Então você começa a enxergar. O panetone custava R$ 20, que é o mesmo preço que você paga no panetone com açúcar. Eu já tinha visto isso na vida? Nunca. E para mim não fazia diferença. Pelo contrário, quanto mais açúcar, melhor. Né? Hoje não. Hoje tem sorvete sem açúcar, açaí sem açúcar. Por que que eu descobri tudo isso? Porque eu entrei no foco. Então, quando você cria um foco, cria um objetivo, o universo vai te mostrando que tem como dar certo. Aparece, brota na sua vista, começa a brotar, pipocar. Você fala, gente, mas eu nunca vi isso. Isso existia? Ou inventaram agora? Hoje? Só porque resolvi no começo? Inventaram? Coisas que você nunca pensou na sua vida começam a aparecer na sua frente. No seu celular, no seu dia a dia, dentro do mercado, em todo lugar. Tudo começa a aparecer. Faz um teste. Um teste besta, né, Carlinha, do carro? Escolhe um carro que você queira comprar, uma marca, um modelo, Uma começa cor. uma cor e começa a prestar atenção. Você vai começar a ver mais carros desse modelo, mais carros dessa cor, mais carros dessa marca, porque o seu cérebro começa a procurar o que você quer para você, o universo começa a te trazer. Quando você menos espera, você está com um carro da cor que você quer. Desde que, né, você não acha que a gasolina está cara, porque aí também não vai funcionar. É verdade, É. para de pôr empecilho, Uhum. né? Porque a gente quer tem um objetivo e em vez de olhar esse objetivo bonito, de forma clara, de forma objetiva mesmo, a gente começa a pôr empecilhos. Ah, eu quero ir a Roma. Ai, mas a passagem é cara. É cara. Quanto que você vai juntar por mês? Quanto tempo você vai levar para Roma? Não quer dizer que você não possa ir. Quer dizer que custa aquele valor, não é caro nem barato. É um valor que custa. Se você se organizar, você paga qualquer valor. Quanto você toma de cerveja no fim de semana? 100? Tira 50 todo fim de semana, põe na caixinha, põe no banco, põe para render. Prioridades. Não quer ir a Roma? Não dá para ir a Roma bebendo R$ 100 de cerveja todo fim de semana. Preciso do dinheiro da cerveja. Ah, mas não vou tomar nada. Não, toma 50 então, cara. Guarda 50. Mas isso que você tá falando é interessante, né? Que às vezes. Uma vez fizeram um comentário assim, ai, porque ai, eu não tenho dinheiro para fazer tal coisa. Era uma viagenzinha rápida de fim de semana. Falei, nossa, mas você sabia que essa viagenzinha rápida de fim de semana custa tanto? E aí a pessoa tinha ido num lugar que ficou, tipo, sem brincadeira nenhuma. A conta da pessoa naquele lugar ficou R$ 700. Eu falei, ó, para fazer tal coisa fica tanto. Hoje você gastou tanto. Percebe que são escolhas? Percebe que dentre gastar 700 num dia, eu prefiro gastar 700 no fim de semana? Não que não é um julgamento, né? Mas assim, às vezes a pessoa ela não tem a noção, né? Às vezes ela quer uma coisa e ela não prestou atenção que ela pode ter aquela coisa. É só ela fazer uma escolha diferente, é isso que a Dai falou. Fica Colocar três o final foco de no lugar certo. semana, né? Sem ir no lugar que você gasta R$ 700 e você faz a viagenzinha de fim de semana. Então são escolhas, né? Às vezes não tá claro para a pessoa enxergar qual vai ser a escolha. Então, né, imagina que você está aqui vendado, de repente você tem que fazer alguma coisa na sua vida, aí você
para um minutinho, respira e percebe. Você vai ter uma escolha, porque ou você vai fazer isso, ou você vai fazer aquilo. E você vai escolher se você vai para cá ou para lá. Pronto, é o que a Nay falou, né? E é onde a gente Então, paga o preço. paga o preço, paga o preço. Exatamente. E às vezes você paga um preço que você não estava disposto a pagar e tá tudo bem, depois você não vai pagar de novo. Você vai se ajustando ali com o preço que você está disponível a pagar. É isso. É exatamente isso. A gente vai diminuindo o tempo, vai diminuindo os valores financeiros e vai se adequando. Tem uma coisa que você comentou, daí tava até olhando aqui, ó, que eu esqueci de comentar. E eu achei muito legal o que você falou, né? A força do ódio. Não falando assim, a força do ódio. Não. Às vezes o ódio vai ser um negócio, vai ser um sentimentozinho ali que vai, nos motivar a fazer algo, né? Então, por exemplo, o ódio, às vezes, de ter o corpo que eu tenho, vai me dar o up para ir pra academia. Às vezes você não tá afim, mas você vai na força do ódio. O ódio acaba te motivando, né? Você usando na polaridade positiva, vamos colocar assim, não o ódio. Não é isso que eu tô falando, presta atenção. Né? Porque às vezes tem gente que tem o poder de distorcer o que eu falo. Eu tenho Mas vontade quem de não, né? fazer. Sempre tem. Sempre tem. Não, eu tenho vontade de fazer um postzinho assim. Eu sou. Eu não sei. Até esqueci uma frase. É tipo assim, eu não sei o que você entendeu, eu sei o que eu falei. Né? Porque às vezes a pessoa distorce, é porque você falou, falou. Falei, não foi isso que eu falei. Quando eu atendo o cliente, eu faço ainda cliente repetir o que eu falo, gente. Mas você entendeu mesmo o que eu falei? Hoje eu te imitei, Daiane. Contar rapidinho aqui, vou contar rapidinho, ó. A Daiane tem um poder, né? Quem já passou por atendimento com ela sabe. E aí o cliente foi lá na minha frente, ele me contou uma coisa, que não vem ao caso aqui contar, né? Aí eu parei, respirei, olhei nos olhos, falei assim: o senhor está me falando isso, né? Não vou falar, senão vou expor a pessoa. Aí ele olhou assim: nossa, mas você falando parece que é. Eu não lembro o termo que ele usou, sabe? Mas assim, tipo, ele falando, ele não estava prestando atenção no que ele estava falando. Né? A hora que eu falei o que ele falou com as minhas palavras, que esse é o poder da Daiane, né? Ele olhou assim, nossa, mas você falando não vai dar certo, né? Eu falei, entendeu? O pessoal que fica ali comigo fala que a minha cara entrega tudo, eu preciso segurar a minha cara, né? Porque às vezes a gente até disfarça, mas a cara não disfarça. Então, assim, é isso, né? Então, o que que você está fazendo? Quais as escolhas que você está fazendo hoje? Você está feliz com a sua vida? Ai, não tô feliz, não sei o quê, tô no caos, blá blá blá. Tá, e aí? O que que você vai fazer? Olha quantas dicas maravilhosas a gente deu aqui na live, eu já anotei várias. E aí, se você assistir com calma, pegar o seu caderninho. Ah, eu não gosto de caderninho. Tudo bem, então presta atenção no que a gente está falando, né? Igual a Assiste, Day falou, reassiste. exatamente. Tá Compartilha ali com os amigos. disponível, né? É só assistir várias vezes. Assiste, reassiste. Teve dúvida, pergunta. A gente está aqui para responder, né? No que a gente puder, nós vamos responder as perguntas de vocês. Ai, acho que a Carla falou isso. Será que falou? Pergunta. Foi isso que você quis dizer? Exato. Gente, diálogo. Diálogo. Vamos dialogar. A gente aprende com o outro o tempo todo. Eu aprendo com os outros. Porque eu aprendi a dialogar. Falar, Carla, eu não entendi. O que você quis dizer com isso? Por que que eu vou me doer? É melhor eu perguntar. Você quis dizer isso mesmo? Que é ouvir o que a pessoa fala e repetir. Não, ó, peraí, ó, você prestou atenção, você falou isso, foi isso mesmo que você quis dizer? Às vezes a pessoa fala, cara, não foi, e até no que você escreve. Hoje eu estava fazendo um textinho que depois, quando outra pessoa leu, eu olhei e disse, meu Deus, gente, tá faltando, tipo, coisas que dão sentido, sabe? Uhum. Pequenas palavras que dão sentido. E acontece com todo mundo. Ficou sem sentido para você? Pergunta. Mas o que vocês quiseram mesmo dizer com isso?
A gente responde. Está disponível ali, assiste 20 vezes se precisar. Se te motivou, assiste 20 vezes e multiplica por 20 para continuar te motivando. Faça por você, não é por mim, não é pela Carla. É por você. É o seu foco, é o seu objetivo. Se doeu, é porque ressonou aí. Vai olhar por que que doeu. E se doeu, é porque você quer entrar no caminho e está fora dele. Se doeu, é porque você tem uma meta, mas não tem foco. Se doeu, é porque você quer muito, mas não sabe como ser disciplinado. Não sabe como ter constância. Não sabe como ser organizado. Busca ajuda. Não tenha vergonha. Eu fui lá, Carla, socorro, vou precisar de ajuda para aprender a me organizar. Porque eu não sou uma pessoa muito organizada, não sou desorganizada, mas não sou organizada. Vai, busca ajuda. Vai, E Carlinha, já quem, falei demais. É que a e pessoa tá. quem, e é isso que você falou, né? A gente, com certeza, a gente aprende a cada segundo, né? Com cada pessoa que passa no nosso caminho, com cada oportunidade que a gente tem que se reunir, né? O quanto ressoa, que nem eu, a hora que eu apareci aqui, que é a Daiane que monta a sala, ela, nossa, nós duas estamos de preto. A gente não combinou, né? Então, para vocês verem, é tudo por sintonia, né? Aí, o que que a gente vai falar? Então eu vou falar sobre tal coisa, entendeu? E às vezes, na verdade, mais verdadeira, era na verdade o que a gente precisava estar ouvindo também, Com né? toda certeza. Então a gente podia estar fazendo N coisas, podia, né? A Dai falou que pede socorro para mim, mas eu também peço socorro para ela. É isso que eu ia falar, ó. E todo mundo precisa de ajuda, né? Eu pelo menos penso que eu não sou melhor do que ninguém, né? Aí tem gente que às vezes, ai, porque você tem um amigo meu que ele fala, não, porque você tem curso de não sei o quê, tem curso de não sei o quê, e tem curso de não sei o quê. Eu falei, e você vai continuar se diminuindo até quando? Aí ele, precisa falar, sim, precisa. Eu não sou melhor do que ninguém por causa disso, né? E aí, quantas e quantas vezes, quantas e quantas pessoas não precisam de ajuda, já não perceberam que precisam de ajuda, né? Tá dolorido por várias coisas e tá ali. Não, eu vou pedir ajuda. E eu vou contar da minha vida? Imagina, não tenho problema. Uau! Um dia eu vou chegar nesse nível. Eu Acredito. também. Eu também. Foco, Fé. força e fé. Na verdade, eu acho que eu não quero chegar nesse nível. Sabe por quê? Não é, você gosta de problema, não é gostar de problema. Mas algumas coisas na vida que às vezes parece que está nos travando, nos impedindo de seguir, são grandes lições, né? A gente sempre está aprendendo. É uma maneira do universo te mostrar que você não tem só um caminho, né? Então, quando aquela pedrinha aparece ali no caminho, você pode pular, você pode contornar pela direita, você pode contornar pela esquerda, você pode abaixar e tirar ela. Se for muito grande, você pode pedir ajuda de mais algumas pessoas e trabalhar em grupo e tirar ela dali. Então, é, quando a gente entende que a solução nunca está no problema, a gente começa a entender que os problemas nos trazem um leque de opções na nossa vida, um leque de oportunidades na nossa vida, que muitas vezes a gente nem enxergava. Entende? Muitas vezes você está ali num lugar que você detesta, que você odeia, e aí aparece um problemão que você não sabe como sair daquilo, e a hora que você começa a enxergar esse leque de oportunidades, você começa a gostar do que você faz, porque você começa a entender que você pode ser diferente, você pode fazer outras coisas diferentes, você pode estar aprendendo a cada tempo e a cada momento. Então, acho que eu não quero, não. Assim, a vida tranquilinha, sem nenhuma, nada, nada, assim, acho que eu não quero, não. Acho que eu preciso disso para me impulsionar, sabe? Não é de problema, mas de desafios. Eu preciso estar aprendendo, eu preciso de algo que me desafie, eu preciso de algo que me motive. Porque se eu não tenho nada mais para aprender, se eu já tô, não tenho nada mais para aprender. Sou a perfeita. Para que eu tô aqui? Uau!
Para que que eu tô aqui? Já acendeu. Para que serve a minha existência nesse mundo? Para nada. Então, não é problemas, não. Problemas, às vezes acontecem, mas os desafios eu acho que são extremamente necessários na nossa vida. Fazem toda a diferença, fazem com que a gente se movimente, fazem com que a gente procure ajuda, fazem com que a gente conheça pessoas e vá atrás de, de mudar, de se mexer, né? Te traz uma ação que muitas vezes você está parada, está ali prostrada, e aí vem esse desafio que te, sabe, dá aquele vucu-vucu, né? O famoso vucu-vucu aqui dentro, que faz você se mexer. Então, que vem os desafios aí, que a gente aprende muito com eles. Eu escolho compartilhar uma coisa, Dari. Não, você sabe que eu não gosto de me expor, mas eu vou contar um detalhe da minha vida pessoal que eu prestei atenção hoje e talvez venha a calhar com o que a gente está falando, né? Eu faço um caminho de segunda a sexta todos os dias, né? E eu sou meio metódica, eu vou sempre pelo mesmo caminho, lá, lá, lá. E aí, outro dia eu percebi que o meu caminho, na minha cabeça, é o mais rápido. E aí, a mesma pessoa estava comigo no mesmo lugar e aí a gente foi. Só que a outra chegou primeiro e no caminho que eu imaginava que era mais longe. Aí eu olhei assim para aquele caminho hoje, eu falei, meu, por que que eu não vou por aqui se aqui é mais rápido? Aí, né, me veio uma consciência. Eu escolho compartilhar com vocês. Exatamente no trajeto desse caminho, eu sofri um acidente. Assim, tipo, eu viro aqui, vamos colocar no sinaleiro, né? Na próxima esquina, eu sofri um acidente ali em 2005, estamos em 2023. Olha quanto tempo faz. Só que hoje eu percebi que eu não gosto de passar ali. E eu não tinha consciência disso. Porque se eu vou por algum lugar que precisa necessariamente passar por aquele caminho, eu passo. Mas se não, eu sempre opto em não passar. Né? Então, o quanto a gente está presente na nossa vida para entender que às vezes tem um caminho mais rápido e a gente não faz aquele caminho por algo que está prendendo a gente não tem consciência. A gente não sabe, não é consciente que a gente dificulta a nossa vida, por menor que seja, né? O exemplo que eu estou dando. E que 3, 4 minutos vai fazer diferença? Nenhuma, teoricamente. Mas por que que eu não posso passar ali todo dia? Pelo menos uma vez por dia, naquele lugar, enfim. Por que que eu preciso ficar carregando coisas que já foi, né? 2005, olha, vai quase vir. Eu pensei assim, meu, já tá quase fazendo aniversário de 20 anos, o negócio tá aqui nas minhas costas pra quê? Pra qual objetivo? A gente fica remoendo o passado inconscientemente, Por que tanto né? medo ainda? Então, e de moto ainda que eu passei lá hoje, que eu ando de moto também, né? E de moto. E aí, né, enfim. Então, assim, será que a gente precisa ficar dificultando a nossa vida? Às vezes é um mínimo detalhe que pode facilitar a nossa vida, né, que a gente pode ver coisas diferentes, que a gente pode respirar um ar diferente. É bom fazer um caminho. Eu lembro até hoje, uma vez, conversando com um casal, a mulher acho que era professora de história, o cara era professor de matemática, sei lá. E ela contando que cada vez ela faz um caminho, não sei o quê, e o cara não. O cara meio que assim, metodicão, assim, né? Então, assim, quantas vezes a gente não pode flexibilizar, né? O quanto a gente não pode tornar ali aquele trajeto, qualquer coisa que seja. Eu tô dando um exemplo, mas pode ser qualquer coisa na sua vida. A gente pode se tornar mais fácil, mais alegre, mais feliz e sem carregar peso, né? Hoje, agora, eu sei que se eu não passar ali, não é consciente. Não, eu não quis passar e tá tudo bem. Não é que eu sou obrigada a passar todo dia, mas eu não sou obrigada a carregar aquele peso que eu tava carregando. Trouxe consciência, né? Talvez você não esteja ainda nem preparada para ficar passando ali, mas você é consciente, eu não passo ali por isso. Ah, vou dar mais um exemplo, então, já que eu tô falando, né? Votação. Eu voto lá né? Você sabe que é fácil, Portona. né? Trocar o lugar, né? Eu E... sei, Ah, eu poderia votar num lugar aqui perto da minha casa que eu posso ir a pé.
Isso eu já tenho 38 anos, faz tempo, hein, gente? Faz tempo. Mas sabe o que aconteceu que eu descobri na última eleição? Que eu fui no caminho é tão longe que eu fui fazendo a minha terapia, autoterapia, gente, mas eu tô rodando a cidade inteira pra quê? Porque é a escola que eu estudei, é a escola da primeira série, então é um amor que eu tenho É um naquela apego. sessão, é um apego, e eu não estou preparada para não ter mais isso na minha vida, por mais que seja de 2 em 2 anos. É E as tá tudo bem. lembranças, Agora é a eu sei, e tá oportunidade de tudo bem. encontrar E eu vou. alguém. Ah, não, não. Não, não, não é por ver ninguém, porque nem conheço o povo, mas é aquela sala do primeiro Ah, ano, da tia entendi. Geni, dos amiguinhos eu nem lembro. Apareceu uma mensagem aqui, ó. Ah, Hum, é isso, então assim, e tá tudo bem você fazer consciente? Tá tudo bem? e é isso, é você ter a consciência. É ter a consciência, né? E aí você está fazendo uma escolha consciente, não inconsciente, né? E tá tudo bem ser metódica, né? Do tipo, ai, mas tem gente que fala que é perigoso e sempre pelo mesmo caminho. Se você acreditar que é perigoso, é perigoso. Se isso não for uma crença sua, o perigo diminui absurdamente, né? E isso são coisas que tá fresca na sua memória, né? Querendo ou não, um acidente de 20 anos, você ainda tem nem não chega a 20, mas quase 20, você ainda tem uma consciência desse acidente. A escola, a primeira escola, né? O primeiro contato com amiguinhos, né? Com enturmar, com sair do núcleo familiar e se sociabilizar. Então também é consciente. E o tanto de coisas inconscientes que nos travam todos os dias para chegarmos aonde queremos. E o quanto de crença a gente tem aí guardado. Eu Muita. acho que isso pode ser nosso próximo tema, hein, Carlinha? Vamos falar um pouquinho de crenças. Adoro. Eu vou até anotar para não esquecer, de vermelho. De vermelho. É isso. Então, gente, é isso. Muito obrigado para vocês que assistiram até aqui. Curte, né? Compartilha, deixa seu like aqui embaixo. Manda para alguém que faça sentido, né? Para você faça sentido enviar para essa pessoa, envie, né? É um jeito orgânico que vocês têm também de mostrar para o YouTube que nosso conteúdo é bom, né? E ele chega assim para mais pessoas. Como eu disse antes, tem dúvida do que a gente falou, não entendeu, se sentiu ofendido com o que a gente falou, escreve. Escreve, a gente explica, porque a ideia aqui não é ofender ninguém, não. Né? A ideia aqui é trazer o máximo de consciência possível, e tá tudo bem não entender. E a gente explica de novo, não tem problema nenhum. Então, deixa aqui nos comentários pra gente, deixa também sugestões, né, Carla? Do que a Sugestões, gente pode. críticas, elogios. Isso aí, a Leonina que adora um elogio e não sabe fazer um coração, entendeu? Não sabe nem onde fica a câmera, porque a pessoa vai o coração para cá, fica uma bênção. Então, fiquem com os corações da Carla e deixem todos os elogios que a gente adora. A Leonina que se limpa. É brincadeira, gente. Para fazer vocês rirem um pouquinho, mas eu gosto, não elogio, não é mentira, não. Então, até a próxima, viu? Carlinha, beijo, até já já. Beijo.